Então, eu vou começar pelo final, né? Antes de falar da biografia de São José de Anchieta, a importância dele para a igreja, para a história do Brasil e tal, eu vou começar pelas últimas notícias aí que vocês devem ter ouvido dele, né? Atualmente, o que se fala de São José de Anchieta? Vocês que acompanham essas polêmicas em grupo conservador aí, o que o povo está falando aí? Qual que é a briga? Qual que é a treta da vez aí? É o patrono da educação. É o patrono da educação, né? Há um projeto de lei, né, de um deputado do PSL, né, do Rio de Janeiro, que pretende retirar de Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira e reconhecer São José de Anchieta como o patrono da educação brasileira. Isso tem causado muita polêmica porque o santuário de São José de Anchieta, o Brasil, ele tem 2 santuários nacionais. O primeiro santuário nacional, reconhecido pela Igreja, autoridade de vários papas, é a Basílica de Aparecida. É o santuário onde está a padroeira do Brasil. E o segundo santuário nacional, reconhecido pela CNBB em 2014, é o santuário de São José de Anchieta, em Heritiba, no Espírito Santo, certo? Que é onde São José de Anchieta morreu, né? O local da morte do santo, né? Então também foi declarado santuário nacional, e São José de Anchieta é um dos patronos do Brasil, né? O Brasil tem uma padroeira principal, tem um padroeiro, que, digamos assim, está em segundo lugar aí, e São José de Anchieta, que vem em terceiro lugar, né? Então, a primeira padroeira do Brasil é Nossa Senhora Aparecida, tá? Por uma série de razões históricas. Primeira razão histórica, né? A imagem de Nossa Senhora Aparecida, na verdade, é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. É uma invocação muito cara ao coração dos portugueses desde a Idade Média, tá? Muito antes de a Igreja proclamar o dogma da Imaculada Conceição, por influência, entre outros grupos religiosos da ordem dos franciscanos em Portugal, pregou-se muito sobre esse privilégio da Virgem Maria. Então, Portugal e Espanha, sem dúvida nenhuma, foram as 2 primeiras nações que, historicamente, mais honraram esse privilégio da Virgem Maria, que é o privilégio da Imaculada Conceição, que é algo que já era crido desde a Igreja primitiva, tá? Há indícios da crença, da fé da Igreja na Imaculada Conceição de Nossa Senhora desde a Igreja primitiva. Por que eu digo isso? Porque a Igreja jamais proclama um dogma se não houver base histórica para isso, tá? Então, é comprovado historicamente que já, né, nos primeiros séculos do cristianismo, já se reconhecia, já se honrava esse privilégio da Virgem Maria. Além disso, existe uma base bíblica. Então, a Igreja jamais proclama como dogma de fé uma questão que não tenha base histórica e base bíblica. No caso da Imaculada Conceição, existe essa base, só que o dogma ele só foi proclamado em 1854, século XIX. Muito antes disso, Portugal e Espanha já falavam do dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, tá? O fato de a Igreja não proclamar um dogma não significa que este dogma não exista e não deva ser crido, tá? A gente tem que separar muito bem as coisas. Geralmente, quando a Igreja proclama um dogma, é porque esta verdade de fé está de alguma maneira sendo atacada. Então, isso tem que ficar muito claro. A Igreja, em muitos assuntos de teologia, a Igreja não fecha a questão porque isso não está afetando a crença, a fé comum dos fiéis. A partir do momento que o ataque a um ponto de doutrina, ele se torna um perigo para a fé, aí a Igreja estuda e o Papa, usando da infalibilidade papal, desse carisma que é próprio dele, ele então define um dogma de fé. É o caso do Beato Pio IX, tá? Que eu acho que eu comentei com vocês até sobre a proclamação do dogma da Imaculada Conceição na última aula que eu tive aqui falando de Idade Média. Eu acabei entrando nesse assunto, né, da maneira como os papas agem no decorrer da história. Eu falei do Pio IX, né? Então, muito bem. Então, isso é a questão do dogma. Então, o Brasil, ele já nasceu com esse caráter mariano, né? A caravela de Cabral, a caravela que chegou primeiro no Brasil, era uma caravela chamada Caravela Anunciação, em honra ao mistério da Anunciação da Virgem Maria. Outra coisa,
dentro da caravela de Cabral, na proa do navio de Cabral, existia um altar de madeira com uma pintura de Nossa Senhora da Piedade, onde o Frei Henrique de Coimbra rezava a missa diária dentro da caravela. Então, outra devoção também que já estava ali. E dentro da cabine do capitão de Cabral estava a imagem de Nossa Senhora da Esperança, uma imagem feita de pedra, que hoje em dia voltou para Portugal, está lá na cidade de Belmonte, que é a cidade natal do Pedro Álvares Cabral. Então o Brasil, ele já começou com esse caráter mariano. Em 1578, explodiu a guerra dos muçulmanos contra os cristãos no norte da África, que eram as colônias de Portugal no norte da África. E aí o rei de Portugal convoca uma cruzada, chamando os príncipes cristãos para ajudar a proteger os territórios cristãos de Portugal no norte da África. Durante a Batalha de Alcácer Quibir, o rei de Portugal, Dom Sebastião I, tinha 24 anos de idade, não era casado, homem casto, ele havia guardado a castidade até ali, homem de grande caridade. Ele passava boa parte do tempo dele fazendo o quê? Visitando hospitais e lavando feridas de mendigos e doentes nos hospitais. É isso que Dom Sebastião fazia. Boa parte do tempo dele como rei. Ele gastava fazendo isso. Fazendo isso, dedicava-se então publicamente às obras de caridade. E o próprio Dom Sebastião, existem escritos dele que dizem isso aí, que o melhor serviço que um rei pode fazer ao seu povo é dar-lhe bom exemplo. Então, por isso que ele fazia isso, por uma questão de santificação pessoal e pela questão de ser um estadista católico que encarnava essa ideia de um Estado católico, um Estado cristão. Então veja bem, Portugal nessa época ela estava na transição ainda da Idade Média para a Idade Moderna. Dom Sebastião vai para essa batalha e desaparece nessa batalha. A Batalha de Alcácer Quibir, ela é um mistério para os historiadores até hoje. Aí você vai falar, o que isso tem a ver com Anchieta? Tem tudo, vocês vão entender já já. Essa batalha de Alcácer Quibir, com o sumiço do rei, eles procuraram pelos cadáveres em campo de batalha para ver se encontrava o cavalo, porque o cavalo do rei era marcado a ferro, quente, com a inicial do rei. Não acharam o cavalo, não acharam armadura, não acharam roupas, não acharam nada, nenhum vestígio de Dom Sebastião. Com isso vai nascer em Portugal o que os literatos, os estudiosos da literatura chamam de mito do sebastianismo. Esse mito do sebastianismo, ele tem muito a ver com o imaginário, inclusive dos brasileiros, com o imaginário que se criou em Portugal e no Brasil nessa época, que é a ideia de um rei santo, de um rei virtuoso, que vai para uma batalha para defender o seu povo em nome da fé católica, em nome da fé cristã, e desaparece. Então a figura de Dom Sebastião ela acaba sendo muito associada, inclusive nas pinturas, as pinturas dentro das igrejas, os poemas, até o Camões, na obra mestra dele, Os Lusíadas, vai associar muito a figura de Dom Sebastião com os profetas Elias e Eliseu, lá do Antigo Testamento. Porque Elias e Eliseu, eles não morreram, eles foram arrebatados num carro de fogo e levados ao céu. Então, esse caráter profético passa a ser enxergado na figura de Dom Sebastião, o rei de Portugal. Agora, para muita gente da igreja, inclusive, isso aí não era um mito. Era uma crença de fé humana, não de fé divina. A fé divina é aquilo que Deus revela na Sagrada Escritura, que nós somos obrigados moralmente a acreditar. Obrigados no sentido assim, eu conheço a verdade, se eu recuso a verdade, eu sou culpado disso. Deus não obriga ninguém a nada. Mas se eu tenho uma consciência reta, bem formada, conheço e não adiro aquilo que é a verdade, eu tenho culpa nisso. Então, isso é fé sobrenatural, fé divina. Agora, a fé humana é aquela crença que nós podemos dar aos fatos relacionados à religião ou não. Por exemplo, uma aparição. A igreja não exige fé sobrenatural numa aparição. Por quê? Se uma pessoa discordar que Nossa Senhora apareceu em Fátima e não der ouvidos a nada do que Nossa Senhora disse lá, esse indivíduo não vai para o inferno por isso. Por quê?
Porque isso não é matéria de fé divina, sobrenatural. É matéria de fé humana. É apenas uma advertência complementar àquilo que foi revelado já nas Sagradas Escrituras. Mas aí vale o conselho do Cura-Dardes. Se Deus manda a sua mãe do céu à terra, é conveniente que no mínimo lhe demos ouvido, né? Então, vale a advertência do Cura-Dardes. Mas ninguém é obrigado. Alguém vai para o inferno por não acreditar em aparição? Não. Por quê? Tudo que Cristo tinha para revelar, Ele revelou até a morte do último apóstolo, que foi São João Evangelista. Então, até a morte do último apóstolo, tudo que havia para ser revelado já foi revelado. Por isso que o critério da igreja para reconhecer uma revelação particular, uma aparição, é justamente se a aparição condiz com aquilo que está na revelação. Se a aparição trouxer qualquer dado discordante da revelação, a igreja imediatamente rechaça essa aparição como algo verdadeiro ou aceitável, né? Então a igreja é bem criteriosa nesse sentido. Então o que acontece? Com o desaparecimento de Dom Sebastião, surge a fé humana de que Dom Sebastião, por permissão divina, teria sido arrebatado aos céus. Só para vocês terem uma ideia de como essa ideia era tão forte, que os portugueses passaram a acreditar que em algum momento de grande desgraça em Portugal, de grande desordem política e econômica, Deus permitiria que Dom Sebastião voltasse para retomar o trono de Portugal com mão de ferro e restabelecer a fé cristã, a fé católica. Esse mito do sebastianismo ele era uma coisa tão forte que, a partir do momento que Dom Sebastião some, os reis de Portugal se recusaram a usar coroa. Até 1910, enquanto existiu a monarquia em Portugal, os reis portugueses eles eram coroados na cerimônia de coroação, depois eles retiravam a coroa e colocavam do lado do trono, numa almofada, aos pés da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Então, qual é a visão dos portugueses? A coroa de Portugal ela pertence a Dom Sebastião, que está junto de Nossa Senhora. Então é conveniente que Nossa Senhora vele pela coroa de Portugal. Olhem as pinturas de Dom João VI, que existem por aí, de Dona Maria I. Vocês vão ver raríssimas pinturas dos reis de Portugal com coroa na cabeça. Geralmente eles estão usando todos os broches, as insígnias e faixas reais, mas não usam a coroa. Por quê? Estavam aguardando o retorno de Dom Sebastião. Aí muita gente vai dizer, mas isso aí é uma besteira, tal. Aí segura essa. Santa Teresa de Jesus diz nos escritos dela que ela acreditava piamente que Dom Sebastião voltaria. Santa Teresa vai dizer isso. Dom Sebastião irá voltar. Irá salvar Portugal. E Santa Teresa fazia isso em tom profético. Ela diz assim: sobrevirá uma desgraça imensa no campo político em Portugal e Deus mandará Dom Sebastião para socorrer Portugal. Então isso é um negócio que ultrapassou os limites de Portugal. Santa Teresa, que era espanhola, acreditava nisso. E essa crença ela chega no Brasil, ela aparece na literatura portuguesa. Então era algo muito forte no imaginário, na crença portuguesa. Só que com a morte de Dom Sebastião não tinha filhos. Ele era um rei casto, não tinha se casado, né? E parece que ele não demonstrava muita inclinação para casar, não. A inclinação maior dele era no cuidado mesmo com os pobres e doentes. Talvez, se ele não tivesse desaparecido na batalha, talvez ele nem se casasse. O que aconteceu? Crise sucessória em Portugal. Quem é o parente mais próximo que assumiu o trono? O parente mais próximo era o primo, por parte de pai. Quem era o primo? Filipe II, rei da Espanha. Filipe II, que era amigo de Santa Teresa e São João da Cruz, então ele requisita o trono de Portugal e vai se sentar sobre o trono de Portugal e Espanha ao mesmo tempo. O que acontece? A chamada União Ibérica. Os limites das divisas de Portugal e Espanha desaparecem. O Brasil, que tinha o Tratado de Tordesilhas, que dividia o Brasil, um pedaço de Portugal e a maior parte era da Espanha, o Tratado de Tordesilhas desaparece. O Brasil vira o quê? Um grande território junto com o resto da América. Era um grande território espanhol. Isso, por um lado, foi bom, porque permitiu que os bandeirantes brasileiros expandissem para dentro do território, e aí o Brasil ganhou essa configuração que ele tem hoje. Só que em 1640, o que vai acontecer? A família dos Bragança, os duques de Bragança, que eram nobres portugueses,
e que eram parentes distantes de sangue de Dom Sebastião, perceberam que a coroa espanhola estava permitindo que interesses econômicos sobrepusessem os interesses da fé. Então isso é uma coisa muito importante a gente ter na cabeça. Quando se fala de Portugal, a gente aprende esse vício de análise histórica na escola, de que o português veio aqui só para roubar, que quem migrou aqui para o Brasil era tudo português, que era ladrão, presidiário, era quem Portugal não queria. Não era assim. Na verdade, Portugal queria o quê? Pessoas que quisessem vir para povoar, para se estabelecer aqui. Essa história de imigrante que era ladrão, bandido, gente que não queria lá, isso aconteceu onde? Nos Estados Unidos. Lá aconteceu isso. Nos Estados Unidos vieram duas classes de pessoas. Os bandidos que ninguém queria na Inglaterra e os protestantes calvinistas que não eram tolerados pelos anglicanos. Então, era protestante brigando com protestante dentro da Inglaterra. Os anglicanos não queriam calvinistas, só que os calvinistas, eles entendem que o dinheiro é sinal de bênção divina. Quanto mais dinheiro você ganha, mais abençoado você é. Então, o rei da Inglaterra, ao mesmo tempo que ele queria expulsar os calvinistas, ele não queria perder os impostos. O que ele fez? Criou uma colônia aqui na América. Assim ele manda os calvinistas para cá, mas não perde imposto. Né? É assim que nasceu a nação americana. Então o rei, para não desagradar os anglicanos, ele expulsa os calvinistas, mas garante um território, garante a submissão e garante os impostos dos calvinistas, que, diga-se de passagem, eram bem mais gordinhos do que os impostos dos próprios anglicanos. Né? Pode ver que o país que era calvinista, hoje em dia é tudo país rico, né? Porque os calvinistas, eles entendem que dinheiro é sinal de bênção divina. Falta de dinheiro é sinal de condenação eterna. O Calvino ensinava isso, né? O Calvino dizia, qual é o sinal da predestinação? É o dinheiro. Se você trabalha e começa a ganhar dinheiro, você é predestinado. É sinal de que Deus está te abençoando agora e que você será salvo na eternidade. Se você é pobre, significa que além de você estar enrolado aqui, você ainda vai para o inferno depois. Né? Entendeu? É a visão calvinista, né? Então, quer dizer, você está ferrado de todo lado, aqui e lá, né? Nesta e na outra vida ainda, né? É a visão do Calvino. É aí que vai nascer a teologia da prosperidade, que qualquer igreja pentecostal hoje em dia repete isso aí, sem nem ter, assim, a mínima ideia de onde isso nasceu. Isso nasceu do Calvino. Aliás, o Calvino, ele é o pai do capitalismo. Tem muita gente que fala, a igreja condena o comunismo. Não, a igreja condena o comunismo e condena o capitalismo. A igreja condena os dois, na verdade. Você vai falar, então não sobra nada. Né? Qual o sistema, então, que a igreja propõe? Nenhum. A igreja propõe um sistema que seja justo e respeite a dignidade e a vida humana. É isso aí. Isso é o que a doutrina social da igreja propõe. Os dois são materialistas. Os dois são materialistas, na verdade. Tem erros nos dois. Né? Agora, qual que é o grande problema atual? É a polarização. Você vai ver um monte de católico. O cara mete o pau no comunismo e elogia o capitalismo, como se não tivesse nenhum defeito, fosse o paraíso na terra aqui. Ou, né, então, também tem um problema aqui no capitalismo. Então você aí pode correr o risco de cair num outro extremo, que é a teologia da libertação, que aí você materializa a fé e aí você quer fazer um paraíso na terra. Também não é isso, né? As duas coisas estão erradas, né? Na verdade, o que a igreja diz? Você tem que ter, qual que é o critério para você criar um sistema político, econômico, qualquer coisa? Ser humano. Isso é o critério, tem que ser o critério. Onde existe atualmente no planeta Terra um sistema que faça isso? Em pouquíssimos lugares, tá? Hoje em dia, em termos de nações mesmo que encarnam a doutrina social da igreja, só a Hungria e a Polônia. Se você for ver, eles têm um sistema político, tem partidos políticos que levam isso a sério. Nos outros países, mesmo os políticos que se dizem católicos, é tudo muito isolado. Você vai achar um político aqui, outro político ali, é muito difícil. E a maioria dos que se dizem católicos, se você for analisar as ideias do cara mesmo, tá? E isso dos dois lados, tá? De direita e de esquerda. Tem gente que fala, o cara é católico é de direita, então o cara é bom. Cuidado. Às vezes o cara é católico, é de direita e ele está errado. Ele é uma direita extremamente liberal, capitalista, que inclusive endossa essa ideia de explorar o mais pobre, o lucro, a qualquer custo. Cuidado. A igreja condena os dois. Né? Se a gente pegar lá a encíclica de Leão XIII, lá, Rerum Novarum, ela dá a paulada nos dois lados. Né? Então,
é um critério, é uma linha tênue a isso. Então, pegando por aí, então o que a gente vai ver no Estado português? O Estado português é um Estado que valorizava a questão da fé. E a Espanha, o lucro já estava passando por cima da fé. Foi isso que irritou os portugueses, né? E é interessante que esse liberalismo que estava começando a aparecer dentro dos espanhóis irritou os portugueses e levou os Bragança a pensar numa revolução. E aí então, Dom João de Bragança, né, que é o Dom João IV, que vai se tornar Dom João IV, rei de Portugal, proclama a independência de Portugal, separa Portugal da Espanha, separa o Brasil de novo do território espanhol, e em 1640, quando ele começa essa guerra, ele faz um voto a Nossa Senhora da Conceição. O rei vai até o santuário de Vila Viçosa, em Portugal, que é um santuário de quem? De Nossa Senhora da Conceição. E faz um voto a Nossa Senhora. Se eu ganhar a guerra e conseguir proclamar a independência de Portugal, eu proclamarei a senhora como padroeira de Portugal e todos os seus domínios. Resultado, em 1640, Nossa Senhora da Conceição já era padroeira de Portugal, do Brasil, das Ilhas Canárias, de Tenerife, São Tomé e Príncipe, todos os domínios portugueses. Então, começa aí. Então, o Brasil já era consagrado a Nossa Senhora da Conceição. O encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida se dá no século XVIII. Durante a passagem, veja bem que interessante, a concatenação, né? Deus não faz as coisas por acaso, tá? Deus não faz as coisas por acaso. Olha que interessante. Quando Portugal nomeia um novo governador de Portugal, foi durante a passagem do novo governador de Portugal que a imagem de Nossa Senhora é encontrada. Geralmente o pessoal pinta o Conde de Assumar como se ele fosse o demônio, né? Ah, porque ele passou, ele ordenou a pesca, e aí os pescadores pobres, oprimidos, coitados, tiveram que pescar e tal. A gente tem que parar com essas narrativas e analisar os fatos. E o que os fatos nos dizem? Uma coisa muito interessante, que o Conde de Assumar era um católico profundamente devoto, e que quando passou por Guaratinguetá, mandou avisar a Câmara Municipal que queria peixe, porque ele ia chegar em Guaratinguetá numa sexta-feira e ele não comia carne. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de dar paulada no Conde de Assumar, que o homem era católico, um bom católico, né? E às vezes a gente tem muito essa narrativa materialista, né? Pega esse materialismo histórico opressor e oprimido, e nem tudo é assim na história, né? Tanto é que era muito mais fácil você matar uma galinha, matar um porco, né? Fazer lá um porco no rolete lá e servir para o homem. Agora, por que teve que mandar pescar peixe? Porque era sexta-feira e o homem não comia carne. Então nós vemos aí um homem devoto, um fiel seguidor dos preceitos da igreja. Durante a passagem dele, esse é o momento que a providência se serve para aparecer a imagem de Nossa Senhora da Conceição, certo? Que é a padroeira do Brasil. Por isso, o primeiro santuário nacional do Brasil é o dela, por isso ela é a padroeira principal do Brasil. Dom Pedro I, antes da independência do Brasil, a independência já estava sendo arquitetada no Rio de Janeiro pela princesa Leopoldina. A coisa que pouca gente também fala aqui no Brasil, né? Ah, a primeira mulher que governou o Brasil é a Dilma. Dilma, caramba, né? Foi a imperatriz Leopoldina, né? Ela foi a primeira mulher a governar o Brasil. Tanto é que Dom Pedro, em 1822, antes da independência, ele saiu viajando por várias cidades que eram pontos estratégicos de apoio à causa da independência. O que Dom Pedro fez? Na ausência dele, ele passou a regência do Brasil às mãos da mulher dele. Então, a primeira mulher, oficialmente, documentalmente, a governar o Brasil foi a imperatriz Leopoldina, que foi uma mulher espertíssima, inteligentíssima, tanto é que foi ela quem costurou os apoios dos senadores e deputados do Império à causa da independência. E ela conseguiu dobrar os últimos senadores que eram contrários à independência. Ela fez isso no Rio de Janeiro, junto com José Bonifácio, que apesar de maçom, teve esse mérito de ajudar na independência do Brasil. Então, quem estava governando o Brasil de fato era ela. Tanto é que a independência, né, a gente fala do 7 de setembro, porque foi quando oficialmente o herdeiro do trono proclamou.
Mas se a gente olhar a assinatura da independência, ela se deu no dia 5 de setembro, 2 dias antes. E quem assinou a independência do Brasil não foi Dom Pedro, foi a mulher dele, foi a Imperatriz Leopoldina, que desgraçadamente, né, o documento da nossa independência foi queimado no incêndio do Museu Nacional em setembro do ano passado. Né? O documento estava lá dentro e foi queimado. Existem agora só cópias dele, mas o original foi torrado pelo fogo lá no passado. Né? A Imperatriz, então, ela costurou isso. Dom Pedro estava de passagem por Guaratinguetá em direção a São Paulo, estava saindo do Vale do Paraíba em direção a São Paulo. Passando por Guaratinguetá, alcançou Dom Pedro, né, um comissário, né, um carteiro, que trouxe uma série de notícias do Rio de Janeiro, dizendo que a independência já estava praticamente toda amarrada. Quando ele chega em Guaratinguetá, quem que deveria hospedar o imperador? A maior autoridade da vila. Quem era a maior autoridade da vila? O ouvidor-mor da vila. O ouvidor é o equivalente ao prefeito. Né? Quem era o prefeito? O capitão José Magalhães, que não morava em Guaratinguetá, mas morava num distrito fora de Guaratinguetá. Existia um distrito chamado Capela da Aparecida, que ficava a 7 quilômetros de Guaratinguetá. Então Dom Pedro chega em Guaratinguetá, é recebido em Guaratinguetá, e o capitão diz para Dom Pedro: o senhor vai para a minha casa, né? Só que antes de entrar na minha casa, ele leva Dom Pedro até a Capela da Aparecida e diz para Dom Pedro: antes de entrar na minha casa, eu quero que o senhor entre na casa de Nossa Senhora. Né? E aí ele vai dizer para Dom Pedro: essa aqui é a igreja para onde o seu pai, Dom João VI, assim que chegou ao Brasil, mandou uma lâmpada de prata para iluminar o altar de Nossa Senhora da Conceição. Então, a notícia da importância de Nossa Senhora Aparecida chega aos ouvidos de Dom João VI, quando ele desce a porta com a família real aqui. Então, a primeira lâmpada de prata a ornar a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi mandada por Dom João VI. Né? E aí é interessante que Dom Pedro I ele vai até a Basílica Velha, e diante da imagem de Nossa Senhora ele faz um voto, dizendo: se a senhora me abençoar na empreitada da independência do Brasil, eu proclamarei a senhora, sob a invocação de Conceição Aparecida, como a padroeira do Brasil. Então a proclamação de Nossa Senhora Aparecida, ela foi primeiro uma proclamação civil, ela foi um ato do Estado, e não um ato da igreja. Lembrando que na época a igreja estava unida ao Estado, mas quem fez isso foi Dom Pedro. Né? Então Nossa Senhora era a primeira padroeira do Brasil. Depois Dom Pedro ele vai pedir por causa do nome dele. O santo de devoção da família dos Bragança quem era? São Pedro de Alcântara. Nossos dois imperadores se chamavam Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara foi confessor de Santa Teresa d'Ávila, é um santo franciscano, né? Viveu no século XVI na Espanha e tinha sonho de ser missionário na América. Mas por conta dos problemas de saúde dele, ele nunca foi mandado para evangelizar a América. Né? E por isso os Bragança eram muito devotos de São Pedro de Alcântara, por isso botavam o nome nos filhos. Então Dom Pedro confiou o Brasil aos cuidados de São Pedro de Alcântara, que foi o segundo padroeiro do Brasil, co-padroeiro. E depois vem São José de Anchieta, que já era um pedido da princesa Isabel ao Papa Leão III para canonizar São José de Anchieta e proclamá-lo. Muito bem. Então, eu falei aqui uma visão geral dos padroeiros do Brasil, que tem muito a ver com a história do Brasil. E o último, mas não menos importante, é São José de Anchieta. O Brasil, qual que é a ligação dele com o Brasil? Né? O Anchieta ele nasceu num território, né, pertencente ali à Espanha, né, às Ilhas Canárias, né, e ele nasce ali no dia 19 de março de 1534, por isso que ele recebe o nome de José. Né? Ele nasceu no dia de São José, então vai receber o nome de José de Anchieta. Anchieta é o sobrenome do pai dele, foi batizado no mesmo dia que nasceu, na festa de São José, recebe o nome de São José. O Anchieta, ele tinha uns parentes assim pouco importantes. Né? Pelo lado da mãe, ele era parente do rei de Portugal. Pelo lado do pai, ele era parente do rei da Espanha e primo legítimo de Santo Inácio de Loyola, né? Fundador da Companhia de Jesus. É coisa que pouca gente sabe, né? Então Anchieta é primo de Santo Inácio. Ele tem uma ligação familiar.
com Santo Inácio de Loyola. E São José de Anchieta, ele nasce, eu costumo dizer, e a gente quando vai falar de história da igreja, a gente tem que tomar um cuidado para não fazer da história da igreja algo semelhante à história geral. Até o historiador católico corre esse risco. Ficar interpretando, falando só de datas, acontecimentos, aí aconteceu isso, aquilo. Nós temos que entender a história como o prolongamento da ação de Deus, da história da salvação na história humana. A história da igreja é isso. É o braço de Deus estendido tocando a história humana. Então existe muito a providência de Deus na história da igreja. E eu costumo dizer que Deus não desampara a igreja, sobretudo nos momentos de pior crise. São os momentos em que mais aparecem os grandes santos da igreja. Eu falei disso para vocês quando eu falei dos santos, a santidade na Idade Média. Então Deus mandou muito socorro à igreja na Idade Média, nas épocas de pior corrupção. Agora, na Idade Moderna, houve uma corrupção doutrinária. Qual foi a grande corrupção doutrinária? A Reforma Protestante, em 1517, com Martinho Lutero. E é interessante que no século de Lutero, na época de Lutero, Deus vai levantando os maiores santos da época. Então basta a gente pensar no seguinte: em 1515, 2 anos antes da Reforma Protestante, foi quando Lutero descobriu, entre aspas, a doutrina da justificação protestante e começou a ensinar as besteiras dele na Universidade de Wittenberg. No mesmo ano, quem estava nascendo? Na Espanha estava nascendo Santa Teresa. Na Itália estava nascendo São Filipe Neri. No mesmo ano. Por aí a gente vê que Deus não desampara a igreja. Em 1515, nasceram esses 2 grandes santos. E aí, só para vocês terem uma outra ideia ainda, em 1515, entrava para os franciscanos São Félix Cantalice, um santo franciscano, foi contemporâneo e amigo pessoal de São Filipe Neri e de Santo Inácio de Loyola. Os 3 se conversavam, inclusive se confessavam, um confessava o outro. Então, olha que interessante, Eles se conheceram, os 3. São Félix, São Filipe Neri e Santo Inácio de Loyola. Aí depois, para acrescentar o time, em Roma, nessa mesma época da Reforma Protestante, o Papa Paulo III dá o chapéu cardinalício a um filho de Santo Inácio de Loyola, que é o cardeal Roberto Bellarmino, São Roberto Bellarmino, que é o autor do Catecismo da Reforma de Trento. São Roberto Bellarmino é o santo do Catecismo, junto com quem? São Carlos Borromeu, que é outro santo, o arcebispo de Milão, que é levantado nessa época. São Carlos Borromeu foi quem mais pregou sobre a necessidade do catecismo. Ele dizia que a doutrina é a salvação. Tanto é que das divisas, dos lemas de vida de São Carlos Borromeu, era o trecho lá do profeta Oséias que diz: o meu povo está a perecer, porque não há quem lhes ensine a doutrina. São Roberto Bellarmino, em todas as obras dele, ele colocava como divisa essa frase aí do livro do profeta Oséias. Por isso que ele insistiu tanto em ensinar o catecismo para crianças. Tanto é que São Carlos, não sei se todos sabem disso, ele é o patrono dos catequistas. E depois que ele foi exumado, São Carlos, quando ele foi exumado, parte do corpo dele havia se corrompido, mas o tórax dele estava ainda com carne, estava recoberto de carne. E isso intrigou os médicos, as próprias autoridades da igreja, e o médico então resolveu abrir o peito dele, para ver a conservação dos órgãos internos na caixa torácica, e encontrou o coração de São Carlos ainda vivo. E o coração foi extraído, colocado num relicário, e foi colocado na igreja de São Carlos, na Via del Corso, em Roma, onde está incorrupto e exposto à veneração, atrás do altar-mor da igreja de São Carlos. Dá para ver lá o coração dele. Quando eu estive em Roma, eu descobri essa igreja por acaso. Minha mulher queria comprar coisa na IGM, que fica do lado da igreja. Aí eu falei, eu vou entrar nessa igreja. Aí ela até brincou, ela falou, as igrejas são tudo igual.
Parece que você vê tudo a mesma coisa. É porque tem muita obra de arte, muita coisa parecida mesmo, né? E eu nem suspeitava que igreja era e entrei, e por acaso era a igreja onde estava o coração de São Carlos, né? Incorrupto lá, um santo dessa época, da Reforma Protestante. E, interessantemente, Anchieta nasce no mesmo ano e na mesma época em que Henrique VIII, o rei da Inglaterra, assinou o ato de supremacia, em que ele dizia que a igreja anglicana era autossuficiente, se separava de Roma, se autodeclarando chefe temporal e espiritual do povo da Inglaterra. É a fundação da igreja anglicana. O Anchieta nasce nesse ano, né? E qual é a vocação que Deus dará a Anchieta? Ser missionário para evangelizar as populações de além-mar, para que o protestantismo não chegasse. Porque quando Santo Inácio funda a Companhia de Jesus, em que ano Santo Inácio funda a Companhia? 1534. O mesmo ano em que São José de Anchieta nasceu. São José de Anchieta estava nascendo, Santo Inácio estava fundando a Companhia. Onde que Santo Inácio vai fundar a Companhia? Santo Inácio, vocês conhecem um pouco da história de Santo Inácio, né? Viram um filme? Santo Inácio, não viram? É um filme de Santo Inácio. Tem que assistir. É obrigatório, né, para os católicos assistirem, né? O filme é muito bom, né, produzido aí pela TV espanhola, né, vale a pena assistir, né? Santo Inácio de Loyola é o seguinte, resumindo a história dele. Ele era um militar, né? Desde jovem ele fez carreira militar. Era um indivíduo que tinha uma destreza muito grande para lutar, conseguia lutar com vários tipos de arma, né? Ele tinha essa boa capacidade de militar. Era um cara muito elegante, alto, né? De um porte muito grandão assim, né? Dançava muito bem e tinha uma lábia muito boa. A mulherada gostava, né, de conversar. E Santo Inácio também ele gostava. Tanto é que Santo Inácio ele enrolou para casar, né? O pessoal na idade dele, em geral, já estava todo mundo casado e ele estava solteiro ainda, porque ele gostava de flertar. Ele gostava de ficar deixando as mulheres todas apaixonadas por ele, só que ele não casava com nenhuma, né? Então ele mantinha várias ali, tudo engatilhado, mas não casava com nenhuma, né? Ele tinha um mau hábito de fazer isso aí, né? Então ele dava esperança para um monte e não casava com nenhuma, né? Mas ele gostava disso, e ele era muito orgulhoso de si, por ser militar, por servir ao rei da Espanha, por dançar muito bem, por ser querido pelas mulheres e tal. E aí a Espanha teve um problema, uma guerra, em que o rei precisou dos serviços dele e mandou ele como militar para o cerco de Pamplona, na cidade de Pamplona, na Espanha. E no cerco de Pamplona, Santo Inácio foi ferido na perna e tomou um tombo e quebrou a perna em mais um lugar. E foi tirado de campo de batalha, não terminou a batalha, não venceu aquela batalha, não teve aquela glória, e os médicos acharam até que ele ia perder a perna, né, de tanto que ele foi ferido, até falava em amputação, e ele suplicou para que os médicos fizessem o que fosse possível para salvar a perna, tá? Imagina, né? Ele, todo garboso, todo orgulhoso de si, perder a perna, então os médicos fizeram o que puderam, colocaram talas de madeira, amarraram ali e tal, e Santo Inácio ele foi mandado para a casa de um dos irmãos dele. Ele tinha vários irmãos, o único irmão que aceitou receber ele foi um dos irmãos mais velhos dele, né? Porque os outros irmãos, que eram muito católicos, gente muito devota, achavam que ele não seria uma boa influência para os sobrinhos. Olha que beleza, né? Uma referência de pessoa, né? Então os próprios irmãos não queriam. E aí um irmão convenceu a cunhada lá, né? Falou assim, olha, vamos fazer essa caridade lá, né? Meu irmão. Então, e trouxeram ele para casa. Ele ficou 6 meses de cama. E nesses 6 meses, reclamando, xingando, blasfemando, falando besteira o tempo todo. E lendo lá romances, livros não tão honestos assim. E o irmão dele falando de Deus, falando de missa, falando de conversão. E ele nada. Quando os médicos vieram tirar as talas da perna dele, ele foi endireitar a perna tinha colado torta. Né? Estava aquela perninha delicada. Né? Ele ficou com a perna torta para fora. Né? Na hora que ele viu aquilo, ele falou, não, é um absurdo, não quero, não aceito. Os médicos falaram, mas não tem o que fazer, colou a perna assim, tem que ficar assim. Falou, não admite. Aí os médicos falaram, olha, o único jeito é quebrar de novo. Ele falou, então pode quebrar. E ele aceitou quebrar a perna de novo, a sangue frio.
pela vaidade dele de ter a perna do mesmo jeito que era. Aí a perna foi quebrada na mão, no muque ali, a sangue frio, ele ficou mais 6 meses de cama. Acabaram os livros que ele tinha para ler, ele pediu para o irmão dele, falou, o que você tem para ler aí? O irmão dele falou, tem um livrinho aí, chama Imitação de Cristo, quer ler? São João 23 dizia que a imitação de Cristo é uma fábrica de santos, né? E é mesmo, né? Enfim, né? A tradição da igreja Santa Teresinha, tantos santos aí, se santificaram lendo a imitação, enfim, né? Tudo vai da intenção com que você lê e busca Deus ali, né? Deus pode tirar fruto até de coisa que não presta, né? No caso, é um livro bom, né? Mas se não fosse, Deus pode tirar fruto do que não é bom, né? Aliás, né? Deus que criou o mundo do nada, tirar fruto de uma coisa que não é boa, pô, é fichinha, né? Alguém criou o mundo do nada. Então, pode ter matado? Pode não, ele matou muita gente, né, em campo de batalha, né? E aí ele começou a ler a imitação de Cristo. A primeira reação dele foi que ele se sentiu muito incomodado, né? Porque aí você começa a confrontar, né? A imitação é o quê? O autor da imitação, ele coloca a vida de Cristo e a nossa vida, né? Coloca, isso aqui é você, né? Isso aqui é Cristo, né? O que está faltando para chegar, né? Então, quer dizer, é meio frustrante mesmo, né? Você lê aquilo, você fala, caramba, né? Eu estou longe disso aqui. Então, a primeira reação de Santo Inácio foi a repulsa para aquilo. Aí ele pediu para o irmão dele, falou, não, isso aqui é muito ruim e tal. Você tem alguma outra coisa? Eu falei, tem aí, ó, tem o Novo Testamento. Aí ele leu o Novo Testamento. Parece que a coisa não pegou muito. E aí depois o irmão dele falou, não, então, eu acho que não está colando muito essas leituras para você. Vamos numa coisa mais prática. Você é militar gosta de coisa prática. Deu para ele o que é a Legenda Áurea, né? Que é as vidas dos santos. E aí, através disso, durante outros 6 meses, o próprio Santo Inácio vai falar isso mais tarde. Aqueles 6 meses eu percebi que a minha perna quebrada, pela segunda vez, pela minha vaidade, foi um instrumento que Deus usou para que eu fizesse um retiro de 6 meses. De onde vocês acham que nasceram os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola? Nasceram dele dos 6 meses na cama, dando cabeçada e brigando com Deus. Aí ele descobriu um caminho. Ele se confessou, ele foi fazendo um caminho de conversão, e depois, com o amadurecimento da vida espiritual dele, ele foi colocando isso no papel. Então, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, na verdade, é quase uma autobiografia espiritual do santo. Se você quiser saber por onde Santo Inácio chegou até Deus, foi através dos exercícios. Aquilo ali é o itinerário dele para Deus, para encontrar Deus. Aí, muito bem. E ele ficou muito inquieto depois disso. Quando tirou a tala, ele teve uma perda óssea. A perna dele ficou mais curta, uma perna ficou mais curta que a outra, e ele ficou manco. Só que ele se conformou. Em Santo Inácio ele até brincava, ele dizia assim, que a providência divina fez com que ele ficasse manco, para que ele sempre se curvasse. Cada vez que ele andava, ele era obrigado a se curvar à divina vontade de Deus, né? Então ele dizia, cada vez que eu manco, que eu claudico, eu estou fazendo reverência à divina vontade de Deus para a minha vida, para a minha vocação. Resolveu ser padre. Só que como todo convertido recente, né? Todo convertido recente tem um fogo de evangelizar os outros, que aí a pessoa quer fazer isso a ferro e fogo, né? E às vezes falta um pouco a caridade, né? E aí muita gente, para quem Santo Inácio se apresentou muito superior de casa religiosa, achou ele muito doido e não aceitou. Aí o que ele resolveu fazer? Estudar filosofia e teologia por conta e achar um bispo que tivesse a fim de ordená-lo. E aí ele foi procurando onde estudar filosofia e teologia, não achava onde, foi parar na Universidade de Paris. Chegou na Universidade de Paris, esse curso era aberto para quem quisesse estudar, foi e começou a estudar por conta própria. Só que ele era muito, né, tinha vendido tudo que era dele, tinha perdido todos os bens dele, dado aos pobres e partiu para Paris. Estava pobre, chegou em Paris e ele não tinha onde se alojar. E aí ele fez amizade com um estudante de teologia que também estava procurando a vocação, resolveu estudar por conta, era um indivíduo chamado Francisco Xavier, estava perdido por ali em Paris, né? E esse cara tinha uma família que pagava o aluguel de um quartinho. Aí Inácio de Loyola falou, não quer rachar comigo? Falou, não, beleza, vem aqui, dormir comigo, morar aqui comigo nesse quarto. E aí então, os 2 companheiros de quarto, São Francisco Xavier, o grande missionário do Japão,
né, da Índia, do Oriente, e Santo Inácio de Loyola, fundador da companhia. Resultado, esses caras começaram a estudar teologia e começaram a perceber os erros da teologia daquela época. Qual que era o maior erro da época? As ideias protestantes penetrando na teologia católica. E os dois começaram a discutir, nós temos que fazer alguma coisa para brecar isso aí. E aí, conversa vai, conversa vem, juntaram mais 4 pessoas que pensavam como eles, começaram a conversar aqui e ali, e o bispo de Paris ficou sabendo e falou assim: se vocês quiserem levar isso aí adiante, eu ajudo vocês. E aí Santo Inácio sente o chamado a fundar uma congregação religiosa de cunho militar. Como ele era militar, ele dizia: o que eu sei fazer da minha vida? Eu aprendi minha vida inteira a lutar em campo de batalha. Então é isso que eu vou fazer. Mas agora eu mudei de campo. Agora eu vou lutar mais por Jesus. Antes eu fazia parte da companhia militar do rei de Espanha. Agora eu quero ser o capitão da companhia de Jesus. E aí ele vai fundar a Societas Jesu, né? A companhia de Jesus, é uma companhia militar. Tanto é que Santo Inácio ele funda uma congregação cuja regra de vida seguia o regimento de um exército. Tá? Os jesuítas originalmente, hoje em dia eles já mudaram a regra deles. Tá, né? Eles foram alterando muita coisa ao longo do tempo. Então a companhia de Jesus que nós temos hoje, ela não é exatamente aquilo que Santo Inácio começou. Tá? Aliás, Santo Inácio, 200 anos depois da morte dele, a companhia de Jesus já não era mais o que ele tinha fundado. Né? Ela já tinha mudado muito. Por isso que o Papa chegou a suprimir a companhia de Jesus, porque ela perdeu o carisma. E aí no século XIX, um outro Papa vai restaurar a companhia de Jesus. E aí depois, no começo do século XX, já houve uma perda de novo. A Igreja São Pio X fez uma nova reforma na companhia de Jesus. Chegou o Vaticano II, já desandou o negócio. João Paulo II fez uma nova reforma, agora já está precisando de novo. Né? Então, João Paulo II chegou a excomungar o superior geral dos jesuítas, para vocês terem uma ideia. Né? O geral dos jesuítas foi excomungado em 87. Depois ele se arrependeu, se retratou, tudo foi acolhido de volta, né? no seio da igreja, mas o negócio foi feito. Né? João Paulo II, todo mundo olha, o santo da caridade e tal, né? Mas João Paulo II escreveu, morreu, né? O Papa ali não deixava passar muita coisa, né? Então, a Companhia de Jesus, ela nasce assim. Onde que ela nasce? Na Capela de Saint-Denis, ao lado da Basílica do Sagrado Coração de Jesus, em Paris. Né? A Basílica de Montmartre fica lá, né, no alto de Paris. Do ladinho tem a Capela de Saint-Denis, que é onde Santo Inácio vai fundar a Companhia de Jesus. Ele funda a Companhia de Jesus e sai em peregrinação. Olha como esses santos são doidos, né? Ele queria saber para onde Jesus o mandava. E ele soube, lendo as histórias que os franciscanos publicavam em livros sobre a Terra Santa, que quando Jesus subiu aos céus na Ascensão, a pedra onde Jesus pisou, existe uma basílica, né? A Basílica da Ascensão, né? Que fica perto de Betânia. Na Basílica da Ascensão, os pés de Jesus ficaram marcados na pedra. Santo Inácio, então, peregrinou até a Terra Santa para ver em que direção o pé de Jesus estava, para saber para onde a Companhia de Jesus deveria ir. Olha que interessante. E olhando para onde o pé de Jesus estava fincado na pedra, né, ele olhou a direção, e qual era a direção? A direção era da América, o continente recém-descoberto. E onde os protestantes estavam doidinhos para chegar aqui e catequizar as populações existentes. Então Santo Inácio disse o quê? Um dos objetivos da companhia será evangelizar as populações de além-mar, os pagãos. Né? O Anchieta, que era primo dele, cresceu nessa atmosfera familiar do primo que estava buscando a evangelização dos gentios, daqueles que nem conheciam o nome de Jesus Cristo. Por isso que Anchieta, ainda menino, vai entrar no seminário da Companhia de Jesus. O Papa, né, Santo Inácio, depois que fundou a Companhia, ele estabeleceu uma casa em Roma, e o Papa, na época, né, logo depois da fundação da Companhia, estabeleceu que o número de jesuítas tinha que ser de 60.
Eles não podiam ser mais de 70. Depois o Papa vai mudar esse decreto. Por que a igreja fez isso? A igreja queria ver como um teste para ver até onde ia a coragem dos jesuítas. Se eles queriam de fato evangelizar essas populações. E para evangelizar, Santo Inácio ele dizia o seguinte: nós precisamos de duas armas, né? Da disciplina, sobretudo a disciplina na oração, e a cultura. Nós precisamos ser homens de altíssima cultura para conseguir atrair os povos pagãos pela cultura e levar esses povos a Cristo, não só pela pregação religiosa, mas também pela argumentação racional. Então, qual que era a ideia dos jesuítas ao chegarem num território pagão? Não era simplesmente batizar aquela população, mas era elevar aquela população a um nível cultural igual ao dos europeus. Basta você pensar na vila de São Paulo, fundada pelo Padre Anchieta. Quando os jesuítas chegaram em São Paulo, os índios estavam ainda no Paleolítico. O que é Paleolítico? Eles estavam batendo pedra para fazer fogo. Tá? Os índios brasileiros estavam no Paleolítico. Existiam apenas 3 tribos indígenas brasileiras que já estavam entrando no Neolítico. 3. De 56 povos indígenas que os portugueses acharam quando chegaram aqui, 3 estavam no Neolítico, 53 no Paleolítico. Imagina o atraso que eles estavam. Em questão de 20 anos, em que os jesuítas fundaram a Vila de São Paulo, os índios educados pelos jesuítas saltaram do Paleolítico para o Barroco. Ou seja, aprenderam latim, gramática, retórica, matemática, música, pintura, escultura. O Museu de Arte Sacra de São Paulo é uma prova disso. Existem lá várias obras escultóricas, várias esculturas que foram feitas justamente pelos indígenas que foram ensinados a esculpir, a pintar pelos jesuítas. E são obras de barroco finíssimo, barroco seiscentista, igualzinho ao barroco europeu. Se você pegar as obras de arquitetura, as igrejas erguidas pelos índios dentro da Vila de São Paulo, são igrejas que reproduzem a arquitetura barroca europeia com precisão. Quem construiu isso? Os índios. Os índios fizeram isso, né? Só para vocês terem uma ideia, boa parte dos violinos que eram utilizados nas orquestras europeias eram fabricados pelos índios guaranis da Vila de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia. Coisa que pouca gente sabe. É que os índios daqui, eles não só entendiam de música, como produziam instrumento e vendiam para os europeus. Eles tinham como fonte de renda fabricação de violino, violoncelo, né, instrumentos desse calibre. Você imagina, o cara estava batendo pedra para fazer fogo até 20 anos atrás. Agora o cara está fabricando violino. O Anchieta, o Anchieta, só para vocês terem uma ideia, quando ele chegou aqui, o Anchieta era um músico, a família dele tem vários músicos. Então ele aprendeu muito de música com o pai dele. Quando ele chegou aqui, ele ficou assim espantado, que os nossos índios aqui, eles só conheciam 4 notas musicais. O Anchieta falou: poxa vida, isso aqui é um horror, né? Tem que ter pelo menos 12 notas musicais para no mínimo conseguir ter uma música de qualidade. Ele ensinou isso aos índios. As primeiras peças musicais feitas em solo brasileiro foram feitas pelo próprio Anchieta. A primeira obra escrita em língua portuguesa aqui no Brasil foi o Poema da Virgem, escrito pelo Padre Anchieta. Então, quer dizer, junto com os jesuítas não vinha só a evangelização, vinha toda a cultura de 1500 anos de era cristã que os europeus traziam consigo. Então, quando a gente fala de um processo de civilização, a gente aprende muito na escola aquele preconceito que os meus coleguinhas de história falam: porque o português veio aqui e destruiu a cultura do índio. Que bom que algumas coisas foram destruídas. Os guaranis enterravam criança deficiente viva. Você vai falar: isso aí é lindo. Não, não é, pô. Está enterrando um ser humano vivo. Você captura o índio que é da tribo inimiga da sua, reparte o índio em vários pedaços e come a carne. O padre Manuel da Nóbrega, que era o superior do Anchieta, quando ele chega ao Brasil, ele diz que foi evangelizar uma tribo, onde hoje é Bertioga. Ele chegou lá, os índios acolheram,
né? Por que os índios acolhiam os jesuítas bem, né? Existia um mito, olha que interessante esse mito. Entre os índios botocudos, que eram comedores de carne humana, tinha um mito que dizia que um dos deuses deles, lá não lembro o nome da divindade, num determinado momento, esses deuses mandariam seus emissários vindo pelo mar em vestes negras. Quando eles viam os jesuítas de batina preta, falavam: opa, são os emissários, a gente não pode matar. Esses aí não pode matar. Então os botocudos, eles comiam carne de qualquer um, mas de jesuíta estava salvo, né? Tanto é que eles chamavam os jesuítas de abaré-bebé, né? O que é o abaré-bebé, né? Ou simplesmente de abaré. Abaré é padre. Abaré significa o pai, o patriarca, aquele que é o mais velho, aquele que é o chefe, aquele que deve ser respeitado. Abaré-bebé já é um apelido mais dos guaranis. Abaré-bebé significa nossa avó, né? E eles chamavam os padres jesuítas de nossa avó. Por que nossa avó? Porque eles andavam de preto nas tribos guaranis, né? Geralmente as vós que eram viúvas, né? Estatisticamente é mais comum que as mulheres sobrevivam aos homens, né? Então eles tinham a ideia do luto usando pena de passarinho preto. Então as mulheres viúvas botavam lá penas de passarinho preto para dizer que eram viúvas. Como já eram mais velhas, né? O exercício da sexualidade não interessava muito, né? Até pela idade e tudo mais. E os guaranis, eles tinham muito, os tupis também, muito a ideia da hospitalidade do tupi. Chegava alguém novo na tribo, o que eles faziam? Arrumavam uma rede, umas 2 índias e a melhor comida. Colocava as índias para dormir com o cara, que é o visitante. Eles acreditavam que isso era hospitalidade. Então os próprios índios tupis, eles pegavam as próprias filhas deles e davam, ofereciam, para que o indivíduo tivesse ali uma noite de sexo com a filha. Quando chegavam os jesuítas, não, obrigado, né, não posso, como que você vai falar para o índio, né? Que não... Fala, não, estou tranquilo, né? E aí o que os índios falavam? Então eles são a nossa avó. Por quê? Andam de preto e não querem saber de sexo, é a nossa avó. Aí eles chamavam de abaré-bebé, né? Então aí já tem um caráter mais pejorativo, né? Os botocudos chamavam mais de abaré. Então os abarés são os padres. O padre Manuel da Nóbrega, ele conta que quando ele chegou perto de Bertioga, né, eles viram lá e falaram: abaré e tal, e vieram receber o padre Manuel da Nóbrega e foram mostrar as ocas deles. Aí o padre Manuel da Nóbrega, ele viu uma cabeça de uma moça espetada num pau dentro de uma casa e viu pedaços da moça sendo preparados. Ele ficou horrorizado, ele narra isso na carta. Ele falou assim: vocês estão fazendo o quê? Ele falou: não, a gente está preparando, a gente vai comer. E ofereceram para ele. Falaram se ele não queria ficar. E aí é a prática, né, conhecida como antropofagia, né? Eles achavam que se você devorasse pessoas de outra tribo, você devora também as características, as virtudes, a coragem, a força, a valentia, a beleza do cadáver, né, que você está ingerindo. E ninguém na tribo ficava de fora, viu? Ninguém, nem os bebês. Então, para os adultos, eles assavam um braço, uma perna, cabeça. Para os bebês, eles tiravam as vísceras, jogavam num panelão, faziam um sopão, que na língua tupi, né, o tupi-guarani, era chamado de mingau, né? É daí que vem o mingau original, é isso aí, é um sopão de vísceras, que era servido aos bebezinhos para não ficarem de fora, né? Para também já irem aprendendo a comer alguma coisa de origem humana, né? Para eles, a antropofagia não era tanto para alimentação, era mais um ritual mesmo, né? Aí você imagina, quer dizer, você está saindo de um mundo civilizado e chegando num lugar onde o pessoal come carne humana. O que os jesuítas foram fazendo? Mudando esses hábitos, ensinando. Olha, a sua vida, ela vale tanto quanto a vida do outro, né? Você gostaria de ser devorado? Não, então. Outra coisa que os jesuítas vão ensinando, muitos índios não tinham essa consciência de alma, de vida após a morte. Olha, você não pode fazer isso, você tem uma alma, né? É a conduta moral, o comportamento, né? É o ensino de uma ética que não existia. Existia o que? A barbárie. Quando você diz que um povo é bárbaro, isso não é pejorativo. Você está dizendo o quê? Que esse povo ainda não chegou, ele não é nem melhor nem pior.
significa o quê? Que ele ainda não chegou ao desenvolvimento da moral, da ética. A ética é o quê? É como eu me comporto em relação ao outro. Então, os jesuítas se depararam com isso, então eles tiveram que lidar com esse tipo de gente. Então, não pensemos que jesuíta chegou aqui batizando ainda. Não, vem cá, te batiza em nome do Pai. Não, pô. Demorou muito. O próprio padre Manuel da Nóbrega, ele dizia que os botocudos, antes de falar de Deus, ele teve que falar o quê? De humanidade. De mostrar que o que eles estavam fazendo, enterrando filho vivo, matando gente, comendo carne humana, que isso não era necessário. Tem tantos animais, tem tantas maneiras de se alimentar, não é necessário. E que a força, a valentia, eles adquirem pelas virtudes, pela prática do bem, e não devorando carne humana. É interessante, que os padres eles diziam, muitos para os ímpios, eles discutiam dizendo: mas você comeu a carne do fulano, você ficou mais valente? Eles falavam: não, você não tem medo de nada? Não, eu tenho um pouco então. Será que... Então eles foram trabalhando aos poucos e mostrando. Então, o José de Anchieta ele se insere muito nisso. Então, ele entra no seminário muito jovem. A Companhia de Jesus, ela tinha um número limitado de jesuítas. O Papa, depois de muita insistência, permitiu que Santo Inácio estendesse esse número. Inclusive hoje, dia 7 de junho, a gente recorda o massacre dos jesuítas ocorrido aqui já em território brasileiro. Foi quando os 40 jesuítas a bordo de um navio, até lá no seminário a gente falava disso semana passada, comentando que eles vinham vindo e um navio huguenote, dos protestantes huguenotes, um navio de piratas, cercou esse navio, que tinham lá jesuítas portugueses e espanhóis, e os huguenotes desceram dentro desse navio. Eles imaginaram que eles iam assaltar o navio, mas não. Eles queriam fazer o quê? Matar os jesuítas, 40 jesuítas que estavam vindo para evangelizar o Brasil. E aí é muito interessante que eles pediram para todos os jesuítas se apresentarem. Um deles, rapidamente, que era o superior, para animar os companheiros, tomou um quadro da Virgem Maria, uma cópia daquela pintura que existe em Roma, do ícone de Santa Maria Salus Populi Romani, é o ícone que está na Santa Maria Maior. Esse superior ele segurou esse ícone para que, ao olharem para Nossa Senhora, eles se animassem ao martírio, se esse fosse o caso. E aí então os huguenotes anunciaram que eles poupariam a tripulação, mas matariam todos os jesuítas. E foram pedindo para se apresentar um por um. Eles foram dando um passo à frente e se apresentando para morrer, enquanto rezavam o creio. E é interessante que eles dizem que esses jesuítas foram rezando o creio e foram sendo mortos durante o creio. Quando eles foram chegando nos últimos artigos do credo, restavam 4 jesuítas que bradaram com toda a força do seu peito o seguinte artigo do creio: na Santa Igreja Católica. E morreram assim, professando a sua fé. Santa Teresa de Jesus, contemporânea do fato, estava no Carmelo de São José, em Ávila. Ela estava no Carmelo, ela escutou um estalo, um estupor na mesa do refeitório, e assustada, quando ela se voltou para olhar, se abriu diante dela uma visão, e ela viu os jesuítas sendo mortos dentro do refeitório do Carmelo de Ávila. Ela teve a visão em tempo real. Nosso Senhor mostrou para ela o martírio, e ela viu esses jesuítas, e viu os 40 jesuítas subindo como globos de fogo na glória do céu. Ela via assim subindo. Na medida em que eram mortos, as almas subiam como globos de fogo. E ela dizia: eram como 40 sóis que passaram a brilhar no céu. Esses 40 mártires. Então o Brasil, ele foi lavado pelo sangue de mártires jesuítas, mortos pelos protestantes, Isso aí é legal para falar para o seu amiguinho que diz assim: não, temos que fazer ecumenismo a todo custo, O verdadeiro ecumenismo é você não negar as suas raízes. Dialogar sim, mas sem esquecer de quem você é. Lembrando que o Brasil nasce com sangue de mártires feitos pelo protestantismo. Santa Teresa, ela viu isso.
Então, isso me alegra muito pensar nisso, que me faz pensar que Santa Teresa, e inclusive ela fala isso, né? Eu, quando li isso nas obras completas dela, fiquei muito contente que ela fala do Brasil, né? Fico pensando, né? Falei, pelo menos enquanto ela esteve viva, o Brasil passou pelo pensamento, né? De Santa Teresa, né? E é interessante que ela diz assim, né? Daquele momento em diante tive a certeza do sucesso da evangelização dos povos naquela terra, né? Olha que coisa, falando de nós, né? Então, gente, é importante fazer o quê? Santa Teresa, uma correlação hoje, a nossa relação com os protestantes é a mesma dos jesuítas e dos portugueses para com os índios. É 1.500 anos atrás. 1.500 anos de... Você vai discutir 1.500 Sim, anos. é quase impossível você conseguir convencer. Se a pessoa estiver muito aferrada àquilo ali, é quase impossível. É possível se a graça de Deus ali, outras fontes tocarem ali, mas humanamente falando é muito difícil, né? Aí o que acontece? Então essa é a Companhia de Jesus, né? E aí o Padre Anchieta, menino, ele ouve essas histórias da companhia, quis ingressar a contragosto dos pais, ingressou na companhia e se ofereceu como missionário para vir ao Brasil. Só que ele se ofereceu quando ele ainda era estudante. Então o Padre Anchieta, ele chega aqui no Brasil como seminarista, ele não era padre, né? Ele vem para o Brasil, chegou aqui com 19 anos, na comitiva do Padre Manuel da Nóbrega. Ele estava começando a estudar teologia, as obras de catequese, evangelização, educação dos índios, fundação de vilas e cidades, impediu os estudos eclesiásticos dele. Ele teve um atraso de quase 5 anos para ser ordenado padre, né? E ele aceitou. Os superiores perguntaram: você topa trocar os seus estudos aí? Porque onde que os jesuítas estudavam? No colégio jesuíta da Bahia, de Salvador, que era o seminário. Aí pediram para o Padre Anchieta: você topa, ao invés de ir para lá, ficar aqui no Sudeste? Ele aceitou. Pelos índios, ele aceitou. Então ele ficou um bom tempo aqui na nossa região, São Paulo, Espírito Santo, né, pelo Rio também, andou por aqui muito, catequizando populações indígenas por aqui, ajudou na fundação de várias cidades, e só depois ele retoma os estudos eclesiásticos e é ordenado padre. Então o Padre Anchieta, ele foi ordenado aqui, em território brasileiro, né? Ele viveu em todas as casas jesuítas existentes no Brasil na época, ele passou por todas elas, né? Em algumas casas como superior, mas na maioria delas como missionário mesmo, né? Ele mesmo não gostava de cargos administrativos, ele sempre deixou isso muito claro, né, que ele tinha nascido para evangelizar, para ir para a catequese corpo a corpo lá, com o indígena, era isso que ele queria. Esse foi o grande amor da vida dele. Nos escritos dele, ele dizia, né, que ele oferecia a Nosso Senhor cada batida do coração dele pela conversão e pela catequização dos índios no Brasil. Né, que ele dizia que disso dependia o nascimento de uma nação verdadeiramente católica. Por isso que eu disse que ele é o terceiro, mas não é o menos importante padroeiro do Brasil. Tanto é que o Padre Anchieta, ele tem o título de apóstolo do Brasil. E de fato ele foi o apóstolo, né, do Brasil, né? Padre Anchieta, além dessa vida doada, né, a principal obra física dele foi a fundação da Vila de São Paulo, no ano de 1554. Padre Anchieta, junto com o Padre Manuel da Nóbrega, escalaram o paredão de pedra de Santos para São Paulo. Existia um paredão de pedra, hoje em dia isso não é mais visível, porque construíram a rodovia Anchieta, plainaram, né, fizeram uma porção de obras ali. Então hoje já não é tão visível, mas era um paredão muito difícil de escalar. O Padre Anchieta e o Padre Manuel da Nóbrega vão subir, chegarão no Planalto de Piratininga, que era o nome dado àquele lugar, no dia 25 de janeiro de 1554, onde rezam a missa, no local exato onde hoje está o pátio do colégio, né? Há um remanescente desse paredão atrás do pátio do colégio. Quem visita o pátio do colégio hoje em dia em São Paulo, vocês vão ver que tem um barranco gigante lá. Aquilo lá era muito maior do que o que a gente vê hoje, né? A cidade de São Paulo foi sendo aterrada, foi sendo muito modificada, né? Quando eles escalaram aquilo ali, pela parte de trás desse paredão, rezaram a missa ali. E ali fundaram o colégio e ergueram a capela, dedicada a São Paulo,
justamente que é o apóstolo dos gentios, é o apóstolo dos pagãos, aqueles que não conhecem a fé. E é dali que vai ser feita a grande obra de evangelização. Essa grande obra de evangelização, ela começa com a ajuda de nada mais, nada menos, não podia ser diferente, de Nossa Senhora da Conceição. O Padre Anchieta, tendo dificuldade de catequizar aqueles índios que estavam ali, ele consagra a obra da evangelização a Nossa Senhora da Conceição. E o dia que ele resolve fazer isso, depois de várias tentativas, com pouco sucesso de evangelização, era a festa da Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto daquele ano. Então o Padre Anchieta, ele faz um voto a Nossa Senhora de sempre pregar sobre ela nos dias de sábado e de fazer teatros e de escrever obras e de mostrar aos índios quem era a Virgem Maria e de ensiná-los a invocá-la se ela o ajudasse a converter aqueles índios. Sem que o Padre Anchieta pedisse, na tarde do dia 15 de agosto daquele ano de 1554, se apresenta a ele o cacique Tibiriçá, o chefe dos tupis que viviam ali, e apresentou-se dizendo o seguinte: eu ouvi tudo aquilo que o senhor falou e eu fiquei pensando, e hoje eu acho que é o Deus de vocês que falou comigo, porque uma voz interior me disse para procurar pelos padres e pedir o batismo, para que eu passe também a fazer parte da família, de vocês. E aí o Padre Anchieta falou: tá bom, mas eu preciso antes te ensinar pelo menos um pouco do que é a nossa fé. E aí o cacique Tibiriçá, ele até surpreendeu o Padre Anchieta. E o que ele fez? Ele sentou. O Padre Anchieta ficou pensando, ele vai voltar outro dia, a gente quer ter que ir. Não, ele sentou e disse para o Padre Anchieta: então tá bom, então o senhor pode falar. E ele falou: mas a gente não diz isso tudo de uma vez. E o cacique Tibiriçá vai dizer para o Padre Anchieta que o senhor gaste o tempo que for preciso gastar. Eu quero ouvir o que o senhor tem para me dizer. E o Padre Anchieta, quando ele foi falando dos mistérios da nossa fé, ele se surpreendeu, porque os índios, eles expressam muito pouco sentimento, Isso é um sinal de barbárie, também não expressar muitos sentimentos, É meio animal, assim, um animal que não expressa muito sentimento, E o Padre Anchieta, ele mesmo diz isso numa carta ao superior dele, ao Padre Manuel da Nóbrega, dizendo: os tupis que não são dados aos sentimentos me surpreenderam, pois, junto de Tibiriçá, vários de sua família e alguns da tribo se sentaram no chão da igreja, como era costume dos índios, sentavam no chão, tinha banco, mas eles sentavam no chão, ficava tudo agachado ali. E o Padre Anchieta, ele vai relatar que quando ele falou do mistério da encarnação, ele viu Tibiriçá chorando, e chorando copiosamente de pensar que um Deus se fez homem e veio à terra. E o Tibiriçá, o próprio Padre Anchieta, ele vai dizer que ele se tornou devotíssimo do mistério da encarnação de Cristo. E ele, como chefe da tribo dos tupis em São Paulo, das festas de Cristo durante o ano litúrgico, o Tibiriçá insistia para que o Natal fosse celebrado com todo o esplendor, porque é o momento em que o Filho de Deus desceu à terra e não foi embora mais, porque ele ficou no Santíssimo Sacramento. Então, Tibiriçá, os dois grandes amores desse índio serão Jesus no presépio e Jesus na Eucaristia. Tanto é que o Tibiriçá, ele rezou tanto em cima desse mistério, que quando ele morreu, o Padre Anchieta ainda estava vivo. Estava em São Paulo e deu os santos óleos, ungiu o Tibiriçá, e o próprio Anchieta vai se lembrar disso, dizendo assim: curiosamente, aprove a Nosso Senhor chamar o cacique Tibiriçá no mesmo dia em que se celebrava o maior mistério e aquele que o cacique mais venerou, o dia de seu Natal. Tibiriçá morreu durante a Missa do Galo. Enquanto se celebrava a Missa do Galo, na capela do pátio do colégio, o Tibiriçá morria dentro da oca dele em São Paulo. Por isso que Tibiriçá, ele foi sepultado dentro da capela do pátio do colégio. Depois os restos mortais dele foram levados para a Catedral de São Paulo. E depois, quando construiu-se a Sé, no ano de 1954, inaugurou a Sé Nova,
debaixo do altar-mor da Catedral da Sé, está lá sepultado o cacique Tibiriçá. Depois do batismo dele, ele continuou vivendo como índio. Só que ele mandou colocar entre os dentes dos animais que ele matou a cruz de Cristo pendurada no peito dele. E assim os índios que eram obedientes a Tibiriçá, também pediram batismo, porque o tupi é assim. O tupi ele segue o que o chefe faz. Batismo. Os índios se enfileiraram para que Anchieta os batizasse. E o padre Anchieta batizou 15 mil índios no mesmo dia. 15 mil almas receberam o batismo. A pia batismal do padre Anchieta está no Museu do Ipiranga. Está fechado, só abre em 2022, mas a pia batismal está lá. É uma pia de pedra. E os relatos da época dizem que foi necessário chamar outros padres jesuítas para escorar o padre Anchieta para ele parar em pé na pia, porque ele começou a desfalecer de fome e os índios não paravam. Eles queriam o batismo e não permitiam que o padre Anchieta parasse para se alimentar. E eles queriam que o Anchieta os batizasse, porque o mesmo padre que batizou o chefe tem que batizar todo mundo da tribo. Então 15 mil índios foram batizados e depois tantos outros. Depois ele foi transferido de São Paulo e foi mandado para catequizar os índios que eram perigosos, os tamoios, que eram comedores de carne humana. E foi mandado ali para a região da chamada Praia de Iperoig. A região de Iperoig corresponde hoje ao município de Ubatuba. Então o padre Anchieta andou por ali. Hoje em Ubatuba existe a Praia de Iperoig. Na Praia de Iperoig existe uma estátua do padre Anchieta com a varinha na mão, escrevendo na areia da praia, que é o mesmo desenho que foi para a arte lá, o convite de hoje, que eu até falei para a Carol, a Carol, quando ela mandou a arte, ela falou para mim, será que ficou boa essa imagem? Eu falei, olha, eu pensei nessa imagem do Anchieta, escrevendo na praia, que é muito significativo. Nessa época o Anchieta, quando ele é mandado para ali, ele foi para evangelizar os índios, e os tamoios eram mais violentos, então eles prenderam o padre Anchieta, só que eles eram violentos só num segundo momento. No primeiro momento, o que os tamoios faziam? Eles eram igual aos tupinambás. Eles recebiam uma pessoa estranha, já com intenções de comer a carne da pessoa. Se a pessoa fosse estrangeira, então melhor. Aí viram um padre e falaram, isso aí fala várias línguas, é entendido, é isso aí mesmo. O que eles fizeram com o padre Anchieta? Começaram a alimentá-lo bem, começaram a cuidar. O Anchieta falou, aqui vai ser fácil evangelizar esse povo. Só que ele começou a perceber o seguinte, não estava saindo o batismo. Então ele falava de Deus, os índios ouviam, os índios até ficavam perto dele, davam comida, tratavam ele bem, mas ninguém pediu o batismo. Aí ele começou a ficar desconfiado. E aí, num dado momento, os índios resolveram aprisioná-lo. E falaram, não, você não pode mais ir embora daqui. Que ele falou que ia sair, os índios falaram, não, você é nosso prisioneiro. E aí, o Anchieta tinha uma habilidade muito grande com o aprendizado de outras línguas. Ele, inclusive, foi o primeiro dos jesuítas a compor uma gramática indígena. A gramática da língua tupi-guarani foi feita pelo padre Anchieta. Por quê? As línguas indígenas, elas eram apenas línguas faladas. Não existia gramática dessas línguas. O padre Anchieta, então, ele pegou os sons dessas palavras, organizou um dicionário, um vocabulário e uma gramática do tupi-guarani. Então, o padre Anchieta fez isso aí. Então, isso se deve a ele. E depois é interessante que ele pegou a língua dos índios e ensinou os próprios índios a escrever na língua deles. Falou, isso aqui que eu estou ensinando para vocês é a língua de vocês, mas em forma de código, símbolo. Essa gramática é usada em países, por exemplo, como o Paraguai. No Paraguai, o Guarani é a segunda língua do país. É ensinado na escola. A galera aprende Guarani na escola. Com a gramática de quem? Do padre Anchieta. É uma herança dele. E aí o padre Anchieta, quando ele viu que ele não ia ser solto, então ele questiona os índios. Ele diz, mas por que vocês estão me prendendo? Ele falou, não, a gente quer comer você, pô. Nós queremos comer sua carne aí, só que está difícil, E aí o Anchieta falou, como assim está difícil? Eles falaram, você não engorda. E o Anchieta, pela providência divina, ele estava com tuberculose. Então ele não engordava.
como se dizia antigamente, ele estava tísico, né? Uma pessoa tísica é o cara que ele pode comer o quanto for, que ele tosse, e passa a mão ali para a tuberculose e não engorda. E aí, eles começaram a ameaçá-lo de morte. A gente pegou você para te engordar e comer, você não está engordando, só de raiva nós vamos te matar, porque você não está engordando. Aí o Anchieta, muito temeroso com isso, ele fez um voto a Nossa Senhora. De novo, Nossa Senhora é sempre uma presença constante na vida dele. Qual é o voto que ele vai fazer? Ele prometeu a Nossa Senhora: se a senhora me ajudar a sair vivo daqui, eu prometo escrever a sua vida em forma de poema. E aí, antes que Nossa Senhora atendesse o pedido, a fé dele era tão grande de que Nossa Senhora ia atendê-lo, que ele já começou a escrever o poema, ainda prisioneiro. Então, por isso, ele pegou uma vara. O que ele fazia? Ele passava a sandália dele sobre a areia, para ficar mais lisa, pegava uma vareta e escrevia em latim os versos do poema da Virgem, né? Ele escreveu em latim, depois ele passou isso aí para o português. Então esse poema ele existe em latim e português, né? E é interessante que em latim, nem tudo que rima em latim rima em português. É tão interessante que ele fez o poema em latim e depois ele fez a versão em português e ambas rimam, né? O cara manja da literatura, né? Então ele fez as duas versões do poema da Virgem. E o que ele fazia? Ele escrevia na areia e ele mesmo passava lendo várias vezes o que ele havia escrito para decorar o poema, porque ele não tinha papel para colocar o poema por escrito. Então ele foi decorando 5.000 versos. São 5.000 versos, o poema da Virgem. E ele fez isso nas praias de Ubatuba, mais especificamente na praia de Iperoípe, né? Foi onde foi escrita, na areia da praia, a primeira obra de literatura de língua portuguesa em nosso território, né? Então, passou um tempinho, o cacique da tribo chamou Anchieta e falou: a gente está achando que você é amaldiçoado, por isso que você não engorda, então, e a gente está com medo de te matar e ser mais amaldiçoado pela sua morte, então vai embora. Ele foi solto. Quando ele foi solto, ele chega até a missão dos jesuítas em Bertioga, onde ele começa a cumprir a promessa dele e vai colocando o poema da Virgem por escrito, né? Depois, nessa época, para evangelizar os índios, ele percebeu que um dos grandes problemas dos índios era a pureza, né? Os índios, eles eram polígamos, né? Viviam com, às vezes, mais de uma mulher. A castidade, assim, dependendo da tribo, não era uma coisa muito vivida, assim, então... porque o pessoal tem aquela visão muito idealizada do índio, né? Ah, que legal, olha lá o índio, que puro, né? Eles andam tudo pelado, né? E um não olha para a mulher do outro, até a página 5, né? Então, os jesuítas, existem várias cartas que dizem que eles olhavam sim, mexiam sim, inclusive às vezes trocavam de mulher, né? Nas tribos, às vezes o cara tinha a esposa dele, mas mantinha relações com outras mulheres, isso aceito socialmente dentro da tribo. Há casos disso. Então, Anchieta, percebendo que a pureza era uma grande dificuldade para o indígena, isso mesmo para o índio batizado, tá? Não pensemos nós que o índio, ele foi batizado, então está tudo certo. Até o índio que já era cristão batizado, às vezes ele tinha dificuldade de viver com a mulher só. Então ele tinha mulher com quem ele casava na igreja e tinha outra por fora, mesmo sendo batizado, mesmo já sendo catequizado. Então não era uma coisa tão fácil. E aí o que o Padre Anchieta resolveu fazer? Ele e outros jesuítas pediram uma ordem que solicitasse ao Papa uma ajuda espiritual. Qual que seria a ajuda espiritual? Mandar para o Brasil as relíquias daquela que a Companhia de Jesus venerava, e a igreja toda, como um dos maiores símbolos de pureza da igreja, Santa Inês, né? Santa Inês, a Virgem Santa Inês, martirizada aos 12 anos por se recusar a perder a sua pureza. O pedido dos jesuítas foi atendido, e o Papa mandou aos jesuítas um osso grande, né? Ele mandou a cabeça do fêmur direito de Santa Inês, ele mandou cortar a cabeça, a parte de cima do fêmur de Santa Inês, e mandou isso num relicário para o Brasil. E, curiosamente, este relicário viria parar justamente na cidade
onde o Padre Anchieta estava como superior da missão, que na época era Salvador, né? E aí, quando a relíquia ia chegar, o Padre Anchieta vai compor a segunda grande obra de literatura de língua portuguesa, que é um teatro cantado, é um auto. O auto é um teatro cantado, né? É um teatro que é encenado e cantado, que é chamado O Alto da Cordeirinha Linda, né? Ou simplesmente é um poema chamado de Cordeirinha Linda. Cordeirinha Linda é a maneira como ele chama Santa Inês no poema, né? Cordeirinha linda, com a vossa vinda, traze-nos pureza e do céu certeza de que a castidade é dom de verdade, né? É o poema, né? Um dos primeiros versos aí do poema do Anchieta falando sobre a pureza. E interessantemente, depois da chegada da relíquia de Santa Inês, e através da encenação da vida dela, ele vai conseguindo convencer os indígenas da vivência da castidade. Hoje em dia, se você falar isso, né? A relíquia de um santo está chegando numa paróquia aí, então agora a paróquia receberá várias graças espirituais. Se você falar isso para católico, o cara torce o nariz. Ah, será? Mais ou menos, né? É difícil, né? Isso, as pessoas. Isso, gente de igreja. Às vezes a gente não acredita muito. A gente é um católico muito frouxo, a gente não acredita no poder espiritual das coisas, né? E aí quando a gente olha para esses jesuítas lá do começo, o que eles não estavam conseguindo fazer humanamente, eles pediam ajuda de onde? Do céu. É para Nossa Senhora, é para Santa Inês, é para quem pode ajudar de verdade, né? Hoje em dia, se você pega uma situação de crise na paróquia, o pessoal fala o quê? Vamos fazer uma reunião do CPP, colocar o problema, né? Vamos discutir, aí a gente vai fazer a reunião, para marcar a reunião, vamos chamar uma pessoa para dar uma formação, vamos pedir para o padre celebrar uma missa e vamos montar um grupo de jovens com o tema disso. Aí pronto, resolveu, converteu o mundo, né? As pessoas hoje em dia, os católicos, eu estou dizendo, eles imanentizaram a fé transcendente, uma coisa espiritual. Aí o pessoal traz a fé muito para o campo rasteiro aqui do nosso mundo e esquece da ajuda do campo espiritual. Aí quando a gente olha com Anchieta, a gente vê que é o contrário disso, tá? Para a gente fechar essa reflexão sobre ele e encerrar a nossa fala, né? Então, as grandes obras educativas do Brasil, todas nasceram da mão dele, né? Pra vocês terem uma ideia, o Padre Anchieta ele dormia 4 horas por noite, apenas. Por que ele dormia tão pouco assim? Porque durante o dia ele dava aula para os índios, e à noite ele pegava os cadernos, e ele escrevia as lições, caderno por caderno, dos índios que ele educava. Olha que interessante, então não tinha livro didático. Ele pode ser considerado o primeiro autor de material didático aqui no Brasil. Ele fazia os cadernos com as lições para depois usar nas aulas no outro dia. Então é um homem assim que doou a vida dele, consumiu a vida dele pela educação e pela salvação dos índios, né? E é interessante, ele teve possibilidade mais de uma vez de voltar para o país dele, porque o missionário não era obrigado a ficar aqui. E o Anchieta, ele por um voto que ele fez, ele disse aos superiores: eu fiz voto de não retornar mais para a minha terra, né? De dar a minha vida pelo Brasil. E aqui ele ficou. E inclusive ele nunca mais viu nem pai, nem mãe, nem os irmãos. Esse pessoal, a notícia da morte do pai, da mãe, dos irmãos chegava por carta. E mesmo essas ausências, mesmo esses sofrimentos, ele passou por cima de tudo isso para dar a vida pelo Brasil. Morreu aos 68 anos de idade, em Relitiba, né, ali no Espírito Santo, um distrito local onde ele morreu. Hoje em dia foi desmembrado de Relitiba, né, chama-se Anchieta mesmo, né, a cidadezinha ali onde ele morreu, né, foi enterrado inicialmente ali. A fama de santidade dele já era muito grande, já naquela época. Só para vocês terem ideia, né? Eu não vou citar aqui tudo sobre a vida dele, aqui eu estou dando só uma pincelada com fatos mais importantes. Só para vocês terem uma ideia, os jesuítas, em casos mais complicados de possessão demoníaca, levavam os possessos e os colocavam deitados ou sentados sob a lápide do túmulo de Anchieta, e
em poucos minutos, o indivíduo recuperava ali o seu estado normal. O demônio era expulso pelo simples contato com a lápide do túmulo de Anchieta. Assim também, objetos que eram tocados na lápide do túmulo de Anchieta operaram curas como restituição da vista, cura de doenças de pessoas que já estavam desenganadas, parto de mulheres que estavam em trabalho de parto e não conseguiam ter o bebê. Muita gente tocava lenços ou flores sobre o túmulo de Anchieta e tocavam sobre a barriga dessas mulheres e elas conseguiam dar à luz. Então, imediatamente, os índios passaram a invocá-lo. Foram os primeiros a invocá-lo, mas também portugueses e brasileiros mestiços passaram a invocá-lo. E aí, o que acontece? Nessa época do Brasil colônia, como a distância com a Europa era muito grande, o pessoal nem se preocupou muito com o processo de beatificação, canonização, e o povo já começou a venerá-lo como um santo popular mesmo, sem precisar do aval da igreja. Anchieta já era santo, para esse povo. Depois, até por essa fama de santidade de Anchieta, os superiores resolveram levar os restos mortais dele para Bahia, para Salvador, que era a capital do Brasil. Só que tirou ele do lugar onde ele morreu. Na Bahia, como ele não morreu lá, o culto dele era mais forte aqui no Sudeste. Espírito Santo, São Paulo. Lá na Bahia nem tanto assim. Então o culto de Anchieta ele deu uma esmorecida um pouco ali na Bahia. Em 1758, o Marquês de Pombal, maçom, ministro do rei Dom José I de Portugal, promoveu a expulsão dos jesuítas do Brasil. Aí os jesuítas tiraram daqui do Brasil o que puderam, o que deu tempo, e violaram o túmulo de Anchieta. Então eles abriram o túmulo de Anchieta, arrancaram os ossos e largaram só a urna e taparam o túmulo de Anchieta. Então, por muito tempo, achou-se que Anchieta estava enterrado, que os jesuítas tinham ido embora, mas que os restos de Anchieta tinham ficado aqui. Muita gente continuou venerando, só que era o túmulo vazio, Os ossos de Anchieta, como os bens da Companhia de Jesus, foram levados todos para a Europa, com um lugar incerto. O que aconteceu? Em 1759, o Papa Bento XIV suprimiu a Companhia de Jesus e distribuiu os conventos, bibliotecas, os bens da Companhia de Jesus entre várias congregações religiosas. Resultado, os restos mortais de São José de Anchieta ficaram perdidos. Uma boa quantidade de tempo, Quando o Papa reconstituiu a Companhia de Jesus, alguns bens que tinham sido guardados nos porões de outras comunidades religiosas, outras congregações, foram restituídos à Companhia de Jesus. E aí, numa das bibliotecas da Casa Geral dos Jesuítas em Roma, foi encontrada uma caixa de madeira que ninguém sabia o conteúdo. A caixa estava lacrada com selo, cera de abelha. Romperam esse selo e encontraram uma ossada completa lá dentro. E dentro dessa caixa com ossada, uma carta com o reconhecimento canônico dos restos mortais de Padre José de Anchieta. Ou seja, o Padre José de Anchieta, as relíquias dele ficaram perdidas numa caixa no meio de livros de uma biblioteca, durante vários anos. E aí, então, veio a briga. Quando se soube da descoberta disso aí, então, os brasileiros ficaram sabendo que o Padre Anchieta não estava aqui. E aí o bicho pegou, Porque aí o Brasil já estava na época do Império, e Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, depois a Princesa Isabel, começaram a brigar para ter essas relíquias de volta, Os jesuítas portugueses se apoderaram dessas relíquias, ficaram com eles, disseram que não iam devolver. Depois de muito custo, muita briga, o Brasil conseguiu ganhar um fêmur do Padre Anchieta, Então mandaram um fêmur do Padre Anchieta, que é o fêmur que fica exposto no relicário da capela do pátio do Colégio de São Paulo. Quem for lá vai ver o fêmur que está lá. A cabeça do fêmur foi serrada depois da beatificação para fazer relíquia. Geralmente, dos santos tira-se só uma parte, senão acaba, o corpo do santo. Então, tira-se só um pedacinho, de um pedacinho, se faz aí centenas de relíquias.
Então serraram a cabeça do fêmur e deram o fêmur para o Brasil, né? Depois, com muito custo, o Brasil conseguiu recuperar a capa do Padre José de Anchieta, que estava por debaixo dos ossos. Era a capa de chuva dele, que ele usava por cima da batina. Então isso foi restituído ao Brasil, também está no relicário lá no pátio do colégio, né? E algumas cartas de próprio punho dele foram dadas ao Brasil. Hoje em dia a maior parte das relíquias dele permanecem em Portugal, né? Devia estar aqui, mas os portugueses não quiseram até hoje devolver. E somente em 1981 é que o Papa João Paulo II, durante a visita dele, em 80, perdão, não 81, em 80, durante a visita dele, o Papa João Paulo II esteve no pátio do colégio, e no pátio do colégio ele beatificou o Padre José de Anchieta, né? E aí, o Padre José de Anchieta teve vários milagres assim, só que o processo dele estava muito moroso, muito demorado, e aí o Papa Francisco, jesuíta, como o Padre José de Anchieta, resolveu utilizar um dispositivo do direito canônico, que é a chamada canonização equipolente, né? Vários santos foram vítimas dessa canonização. Por que eu digo vítima? Porque ela não é uma canonização muito bonita, muito solene, como a canonização dos outros santos, né? A canonização equipolente, ela é simplesmente o reconhecimento oficial do Papa de uma veneração que já existe. Então não é um reconhecimento do milagre, a proclamação, com toda aquela pompa, né? O que foi uma pena, né? Que eu pensei que o Papa Francisco, por ser jesuíta, eu falei, agora vai fazer uma canonização para redentar ele, né? E aí, quando eu ouvi a notícia da canonização, o Papa Francisco marcou um dia de semana, né? Era, se eu não me engano, um dia de segunda, terça-feira, na igreja dos jesuítas em Roma, né? Não foi nem aqui no Brasil, nem nada. Então ele celebrou a missa comum do dia e declarou que São José de Anchieta já estava inscrito no livro dos santos. Então não teve nem aquela coisa, né, de cantar o glória, desvelar a imagem do santo, né? Toda aquela solenidade, a apresentação da relíquia, né? Não teve essa solenidade, né? Santa Rita foi canonizada assim, né, para vocês terem ideia, né? Santa Rita, que todo mundo chamava de Santa Rita, ela só foi canonizada em 1900. Só que ela já era chamada de santa desde a Idade Média. Santa Rita morreu no fim da Idade Média, né? 1400 e pouco, né? 1483, eu acho, se eu não me engano, é que ela morreu. Já era chamada de santa. Ela foi beatificada no século XVI, mas não tinha sido canonizada. Aí chegou no ano de 1900, o Leão XIII fez a canonização equipolente, ele só reconheceu, né? Santa Rosa de Viterbo também é assim. Santa Rosa de Viterbo, ela nunca foi nem beatificada e nem canonizada. Ela já foi canonizada por canonização equipolente num Papa, né? Porque o Papa só reconheceu, falou, tá bom, santa mesmo, está mais do que provado, e pode venerar, né? Que Santa Rosa de Viterbo é uma terciária franciscana, né? O mesmo quase aconteceu com São Francisco, né? E Santo Antônio também. O Papa estava muito propenso a fazer canonização equipolente, porque São Francisco já tinha uma veneração muito universalizada, Santo Antônio também. E aí, só que aí foi o contrário. Os fiéis exigiram a canonização solene deles. Falaram, não, a gente quer a canonização solene, justamente por serem muito venerados. Aí o Papa, na época, acabou canonizando, né? No caso de São Francisco e Santo Antônio, foi mais pela quantidade de milagres em vida e o post-mortem, né? Depois da morte dos dois, o negócio foi um negócio muito doido, né? São Francisco, para vocês terem uma ideia, as relíquias, o segundo grau dele, né? Roupa, a própria corda, né? Do hábito, há relatos, né? De pelo menos 6 ressurreições só ao contato do cordão de São Francisco, né? Então por isso que o Papa não queria nem fazer a canonização, ia só reconhecer por decreto, né? Mas aí o povo quis. E Santo Antônio também. Santo Antônio, o processo de beatificação, canonização dele durou 10 meses, né? Após a morte, né? Passados 10 meses ele já foi proclamado, né? São Francisco, se não me engano, foi 9 meses, né? Então foi um tapa, assim, né? O processo todo, né? Muito bem. Então isso é o que nós temos aí sobre o nosso patrono, né?
mais do que esses dados todos que eu coloquei, é importante a gente saber que a identidade do Brasil é construída por gente assim, beleza? Dúvidas aí disso ou de outros assuntos que porventura eu tenha falado? Né? Olha lá. O senhor falou de milagres póstumos, né? Relacionados ao túmulo dele, mas de milagres em vida? Do Anchieta tem. É uma série de milagres em vida muito relacionados à conversão dos índios, né? Então isso é muito interessante, que quando a gente lê as crônicas dos jesuítas, é um negócio muito doido isso, que é século XVI. Parece que você está lendo os Atos dos Apóstolos, né? Sem exagero nenhum, né? Porque os apóstolos, eles receberam o dom de milagres com o único e exclusivo objetivo de mostrar aos pagãos o poder de Deus, e o milagre não é o mais importante, mas é para chamar a atenção para a conversão, a fé verdadeira. E os jesuítas têm muito disso. Vários exemplos disso são curas de doenças, né? Então, por exemplo, o Anchieta, numa das tribos, né, em que ele chega, os índios não quiseram muito dar ouvidos a ele, e ele soube que tinha um doente, uma oca, e o pajé estava fazendo os rituais há mais de uma semana, e o cara morre e não morre. O que o Anchieta fez? Ele chegou lá e falou com o indígena, mostrou uma cruz, falou assim: os deuses que você adora e todo mundo adora aqui, são deuses mudos, porque são deuses falsos. Olha a coragem dele, né? A chance dele morrer ali é de 99%, né? E falou isso muito corajosamente. E ele disse assim: o único Deus, que é o Deus vivo, é esse aqui. Se você adorá-lo e aceitá-lo, você vai ser curado nesta vida e vai receber uma vida que não acaba mais. E aí ele chegou ao crucifixo. O que esse índio fez? Ele beijou. O que aconteceu? O simples beijo a esse crucifixo restituiu a saúde a esse indivíduo. A tribo inteira vendo aquilo, o que eles fizeram? Tomaram o crucifixo do Anchieta, ele ficou sem, né? Ele teve que deixar na tribo, né? Os índios falaram: não, deixa com a gente aqui, né? Só que eles não tinham entendido ainda. O Anchieta, ele falou para eles: não, mas isso aqui não é um amuleto, né? Isso aqui é só uma representação. A salvação verdadeira está no batismo. Aí veio o batismo. Então, grande milagre, né? Há milagres de muitas curas, né? Tem uma índia cega que, ao ser batizada, a visão foi restituída, né? E aí o Anchieta vai usar isso como metáfora. Os jesuítas, eles são ótimos com metáfora. Quando Deus dava um milagre assim, isso aí virava pano para manga, né? O Anchieta, ao batizar essa menina, recuperou a vista. O que ele fez? Já fez uma pregação. Falou: tá vendo? Ela não tinha a visão da carne. Vocês que não são cristãos não têm a visão do Espírito. Sendo batizados, vocês que eram cegos passam a ver. A cegueira do Espírito é pior que a visão do corpo. Aí já começaram a fazer as relações, né? Até a flor do maracujá, o Anchieta, ele foi tão esperto assim na pregação, que até a flor do maracujá ele usava para explicar o mistério da Trindade. Se você olhar lá a flor do maracujá, ela tem aquele 3 trocinhos lá. Como que é o nome daquilo, os biólogos aí? Cadê o... Estames. É o nome daquele trocinho ali, né? Que fica as 3 pontinhas. O maracujá tem 3, daquilo ali. E o maracujá é um fruto super comum ali, os índios usavam muito. O que o Anchieta fazia? Pegava a flor do maracujá e usava aquilo para explicar a Trindade, dizendo: é uma só flor com 3 pontas. É um só Deus em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até a flor do maracujá virou metáfora da Trindade. Não é por acaso que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, que é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, curiosamente, Nossa Senhora aparece com o cabelo enfeitado com flores de maracujá. Por quê? Maria, que é a filha predileta do Pai, a esposa do Espírito Santo e a mãe de Deus Filho, ela é o templo da Trindade. E ela aparece no Brasil com flores de maracujá, que era justamente a flor utilizada pelos jesuítas para levar os índios à verdadeira fé no Deus unitrino. Nada é por acaso, né? A história da igreja é a história da mão de Deus na história do homem, né? Certo? Outras dúvidas? Só? Então, beleza, muito bem. Oração final. Então, a gente falar que os jesuítas, eles
criar uma metodologia de ensino. E eu acho que ele fez uma sistematização, tirando relatos do que tinha dado certo e o que não tinha dado certo. Eles têm Por isso também eles querem colocar esse título de patrono da educação. Isso. Porque houve, a partir de então, uma sistematização de pedagogia. A primeira, vamos dizer assim, o primeiro esforço pedagógico aqui no Brasil foi deles, né? Os jesuítas têm, hoje em dia vocês acham, isso aí tem, acho que eu vi o Mike comentando, né, os vários institutos que estão filiados aí à Liga Cristo Rei, a galera faz a publicação de uns livros bons, né? Eu vi esses dias um comentário dele falando que, pô, eu quero economizar, mas vocês não deixam, né? Porque os caras publicam uns livros muito bons. E um dos centros, eu não lembro qual, né, deles, é o Dom Bosco mesmo, que publicou a Ratio Studiorum dos jesuítas. A Ratio, ela é o quê? É um conjunto de estudos, de matérias e de métodos de estudo, não é só a matéria. Por exemplo, eles não colocam lá só gramática, eles colocam lá de gramática, o que você precisa saber. Por exemplo, a gramática jesuíta, ela começa pela etimologia das palavras. Então você tem que estudar processo de formação das palavras, depois de aplicação, depois conjugação. Então eles têm uma sequência, só que aí o que acontece? É exatamente o que você falou. Quando eles chegaram lá na Europa, isso funcionava. Por quê? A cabeça do europeu, o jeito de raciocinar é um. Chegou aqui, foram ensinar isso para o índio, o índio não pega isso aí. E o índio, então, o que acontece? O europeu, e é um negócio, é uma discussão até moderna, se a gente for ver. O europeu, ele aprendia, por exemplo, a ler e a escrever com qual metodologia? A mesma metodologia que a maioria de nós fomos alfabetizados, que é a metodologia silábica, que é o que a gente aprendia, BA, BE, né? Fonema, formação fonética e tal. Era isso que se usava na época. Então, toda a alfabetização, todo o processo de construção da língua passava por isso aí. O índio, ele já, nesse ponto, né? É por isso que eu digo que não há uma cultura pior ou melhor. Há culturas que avançaram mais ou menos, mas todas têm algo de bom. O índio, ele aprendia pelo quê? Pelo som. Se a gente for ver o que é isso hoje, os métodos fonéticos que a gente tem hoje em dia. Que, inclusive, para você aprender inglês, até português. Hoje em dia, como que se alfabetiza a criançada na escola? A maioria das escolas é método fônico, né? É o que mais se usa hoje. O índio aprendia mais assim. Aí o Anchieta, o que ele fez? Falou, olha, nós vamos ter que adaptar. Porque senão o índio não vai pegar. É o aprendizado do latim. Por que se ensinava o latim para o índio? Porque o latim não é só uma língua. Ele é um método de raciocínio, né? Então, o que eles faziam? Na Europa, você alfabetizava, ensinava os conhecimentos básicos e já lascava o latim. No índio, não. O índio já não funcionava. Você tinha que fazer o quê? Nivelar a cultura básica dele primeiro e depois colocar o latim. Aí ele conseguia construir e conseguia entender aquilo que o latim dava para ele de compreensão. Que é a Ratio do Anchieta, né? Que é uma Ratio mais adaptada e que foi usada nas escolas do Brasil até a expulsão dos jesuítas. Então, quer dizer, por mais de 200 anos, esse foi o único método pedagógico existente no Brasil. Aliás, as únicas escolas do Brasil eram as escolas dos jesuítas. Por isso, a expulsão dos jesuítas do Brasil, elas foram um desastre educacional. Porque o Brasil ficou de 1750 até 1808, foi quando a família real portuguesa veio para o Brasil. Então, ou seja, 58 anos sem escola. Isso explica um pouco do nosso atraso hoje e dos prejuízos que nós tivemos na educação. Porque quando Dom João veio, ele fundou algumas escolas do governo, mas eram pouquíssimas e não tinham nem de longe a mesma qualidade dos colégios jesuítas, né? Basta a gente pensar que o primeiro santo do Brasil, ele é fruto de um colégio jesuíta. Frei Galvão foi educado pelos jesuítas, né? Frei Galvão, quando era moleque, ele foi mandado pelo pai dele, de Guaratinguetá, para São Paulo e depois para o Rio de Janeiro, para estudar no colégio jesuíta. Só que é interessante, ele descobriu a vocação dele para a vida religiosa, mas não quis ser jesuíta, ele quis ser franciscano. Aí entrou, ingressou no Rio de Janeiro, na ordem dos franciscanos, e se tornou aí o grande santo que foi morrendo no ano da independência do Brasil, né? Então, Frei Galvão,
que era um homem de uma cultura muito extensa, é fruto dos jesuítas. Basta a gente pensar no seguinte: Frei Galvão ele é o padroeiro da construção civil aqui no Brasil, né, dos engenheiros civis. Né? Por que isso? Os colégios jesuítas ensinavam tanta coisa e tinha tanta opção de você aprender tanta coisa que depois que você terminava os seus estudos, os padres eles tinham uma opção, existiam cursos de acordo com a aptidão do aluno. Frei Galvão estudou arquitetura. Né? Tanto é que o Mosteiro da Luz e outras construções que ele fez são obras que o Frei Galvão fez com conhecimentos que ele obteve com os jesuítas. É um negócio muito doido. Você pensar, né? Fala, pô, mas o cara chegou num nível assim de planejar e executar uma construção só com aquilo que ele aprendeu no colégio jesuíta? Sim. Né? A grande prova é o Mosteiro da Luz. Está na Avenida Tiradentes, lá com aquele trânsito pesado, não tem uma rachadura na parede, né? Feito de taipa ainda, né? Então está ali um exemplo, né? E os frutos de santidade, né? Que vieram dos jesuítas, né? Não só os santos jesuítas na igreja, mas muitos outros santos que foram formados por eles, pelas escolas deles, né? Embora dentro da Companhia de Jesus houvesse também, em alguns momentos, como eu falei, teve muito erro, até algumas heresias nasceram dentro dos jesuítas, tá? Basta a gente pensar que o fundador dos Illuminati, que é um braço da maçonaria, foi um padre jesuíta alemão chamado Adam Weishaupt, né? Esse cara era um padre jesuíta, né? Então veio muita coisa boa da Companhia de Jesus, mas veio algumas desgraças também saíram, né, dali de dentro, né? Algumas heresias, enfim, né, foram às vezes defendidas por erros ali dentro da companhia, né? Mas enfim, é isso, certo? Muito bem. Vocês fazem a oração final? Eu faço? A oração final a gente gostaria primeiro de pedir, agradecer ao Senhor por vir e pedir as intenções pela família do Senhor, pelo filho que está vindo, e para que o Senhor consiga uma nova escola digna do Senhor. Eu fui demitido, estou desempregado agora. Até o Nautas me mandou embora, mas por crise econômica, né? Rezem pela escola, né? É um bom colégio católico, mas está em crise econômica muito grande, né? Por falta de alunos, aí eles mandaram embora os mais antigos, né? Aí entre os mais antigos eu falei que o meu último ato de governo foi carimbar o estágio da Carol. Eu falei, né? Carimbei o estágio da Carol, passou 10 minutos eu fui demitido. Eu falei, a Carol nem sabia, ela veio hoje falar do estágio, eu falei, então, não estou mais lá. Rezem pela escola lá também, né? É uma boa iniciativa católica, mas está em dificuldade financeira grande lá. Né? Muito bem, então agradecendo a Deus, pedindo a Nossa Senhora que é nossa mãe, nossa rainha, e hoje, nesta primeira sexta-feira do mês de junho, né, consagrada ao Sagrado Coração de Jesus, amanhã ao Imaculado Coração de Maria, nós pedimos que cada vez mais estejamos dentro do Coração de Jesus, em comunhão com a Igreja, escondidos, né, nas chagas de Cristo, possamos ser obedientes e úteis à Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Todo-Poderoso, nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem. Boa noite.